de volta nesse nosso módulo de estudo da concavidade de uma função. Na aula passada a gente viu uma parte teórica densa e agora nós vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar o nosso conteúdo. Antes, vamos dar uma relembrada que a gente viu 3 teoremas no finalzinho da aula. O primeiro é, se uma função f é convexa, a sua derivada é crescente daquele intervalo. Se a minha função f for côncava, a minha primeira derivada é decrescente daquele intervalo. E vimos também que valia a volta, quer dizer, se a minha primeira derivada é crescente no intervalo, a minha função é convexa. Se a minha primeira derivada é decrescente no intervalo, a minha função é côncava. E finalmente lá, no final da aula, a gente viu que, como a primeira derivada é crescente, a derivada dela é positiva. Como a primeira derivada é decrescente, a derivada dela é negativa. Então, a gente pode analisar a segunda derivada, me dá a análise da concavidade. Essa é a conclusão que a gente tinha que tirar da primeira aula, né? Do primeiro vídeo deste módulo. No módulo passado, a gente viu que a primeira derivada dá o crescimento e decrescimento de uma função no intervalo. A segunda derivada, quando existir, ela vai me dar a concavidade da função no intervalo. Então, se a segunda derivada for positiva, a minha função é convexa, com cavidade para cima. Se a segunda derivada for negativa, a minha função é côncava, com cavidade para baixo. E a volta também vale. Se ela é convexa, a segunda derivada é positiva. Se ela é côncava, a segunda derivada é negativa. Então, vamos fazer 2 exercícios para a gente finalizar esse nosso módulo. O primeiro é um exemplo do Guidorizzi. Estude a concavidade f de x é elevado a menos x2 sobre 2 e determine o ponto de flexão, caso exista. Então, resolve aí e depois volta aqui e compara com o nosso gabarito. Então, vamos lá. A primeira derivada desta função, derivando e elevado a menos x2 sobre 2, e elevado a u é olinha é elevado a u. Então, a derivada de menos x2 sobre 2 é menos x, ok? Então, vai ficar menos x é elevado a menos x2 sobre 2, tá bom? E a segunda derivada? Vamos usar aqui a regra do produto. Derivo menos x da menos u, mantenho e elevado a menos x2 sobre 2. Depois, mantenho menos x e deriva e elevado a menos x2 sobre 2, que dá o menos x é elevado a menos x2 sobre 2. Botando isso em evidência, ficamos aí com essa nossa segunda derivada. Então, primeira e segunda derivada são fáceis de obter, tá bom? Vamos analisar primeiro a primeira derivada. Repara, e elevado a menos x2 sobre 2 é uma função sempre positiva, certo? Isso e nunca vai zerar. Vai zerar, na verdade, essa primeira derivada quando x é igual a zero. Tá bom? Como isso aqui é sempre positivo, o sinal dessa primeira derivada ela vai ser negativa quando x é positivo e ela vai ser positiva quando x é negativo. Tá bom? Agora vamos analisar a segunda derivada. Onde estão as raízes da segunda derivada? Essa segunda derivada vai ser zero quando x2 menos 1 igual a zero. Então, vai ser para x igual a mais ou menos 1, tá bom? Como isso aqui também me dá sempre sinal positivo, isso aqui é um polinômio de segundo grau, então a segunda derivada vai ser positiva. Isso aqui é uma concavidade para cima, então a segunda derivada vai ser positiva quando eu estiver fora das raízes, então x maior que 1 e menor que menos 1, e vai ser negativa quando eu estiver dentro das raízes. Bom, então, voltando lá, ao analisar o sinal da primeira derivada, o que eu tenho? Então, eu sei que ela é negativa para maior que zero, positiva para menor. Então, crescente e decrescente. Então, eu garanto que o meu zero vai ser o maximante. Vimos isso no módulo passado. Agora, vamos analisar a segunda derivada. O que eu tenho aqui? Ó? Positiva aqui entre menos 1 e 1 e negativa. Então, ó, concavidade para cima, para baixo, para cima. Então, repara que o menos... Então, esta função, antes de analisar o ponto de flexão, o que essa função é? Convexa ou com cavidade para cima para x menor que menos 1 e para x maior do que 1. Tá bom? E côncava ou com cavidade para baixo para x entre menos 1 e 1. E analisando isso aqui, repara, no ponto menos 1 e no ponto 1, ela é contínua e muda com cavidade. Então, nós temos 2 pontos de flexão aqui, no menos 1 e no 1. Tá bom? Aqui cabe ressaltar um ponto importante. Nós já vimos que o ponto de flexão, a função é contínua, tem que ser contínua neste ponto. Mas vamos falar da primeira derivada do ponto de flexão. No ponto de flexão, a primeira derivada da função ela pode não existir quando os limites laterais vão ser diferentes. Ela pode ser zero ou ela pode ser qualquer valor diferente de zero. Por exemplo, nesse exercício, a primeira derivada não se anula. Se eu pegar o ponto menos 1 e 1 e substituir na função da primeira derivada, eu vou ver que vai dar um valor diferente de zero. Então, é um cuidado que eu tenho que tomar. Preste atenção. Quando eu tenho um ponto interior
e a primeira derivada é zero, eu já vi que isso é uma condição necessária para ser um ponto extremo. Mas nem todo ponto que a primeira derivada é zero é um ponto extremo, quer dizer, um máximo e mínimo. Quando não for máximo e mínimo, vai ser quem? Obrigatoriamente vai ser um ponto de inflexão. Quando minha tangente é uma tangente horizontal, quer dizer, primeira derivada é zero, o ponto só pode ser máximo, mínimo ou ponto de inflexão. Então isso tem que ficar bem entendido. Ponto interior, primeira derivada a zero, ou é máximo, ou é mínimo, ou é ponto de inflexão. Não existe um quarto caso. Agora, ponto de inflexão é no interior, a derivada pode ou não dar zero, tá bom? Então tem que ficar isso bem claro. Ponto extremo no interior, a derivada só pode dar zero ou não existir, tá certo? Bom, vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer nosso último exercício. Estude a concavidade f de x, log de x sobre x para x maior que zero e determine os pontos de flexão caso exista. Bom, resolve o exercício aí, depois volta aqui e vê o nosso gabarito. Bom, eu tenho x maior que zero, eu vou e derivo esse f de x, log de x sobre x. Uso aí a fórmula da divisão, você sabe fazer, caiu nessa derivada. Vamos ver se essa derivada é zero. O denominador nunca vai se anular, porque o x é maior que zero. 1 menos log de x igual a zero, x igual a e, tá bom? E eu verifico o seguinte, quando o x for menor do que e, o log de x vai ser menor do que 1, então isso aqui vai ser positivo, ela vai ser crescente, a minha função, e quando o x for maior do que e, o log de x vai ser maior do que 1, a minha derivada é negativa, então minha função é decrescente. Então daqui eu consigo tirar, se antes do e ela é crescente, depois do e ela é decrescente, no x igual a e eu vou ter um ponto de máximo, o x igual a e vai ser o maximante, tá bom? Não é isso que o exercício pediu, mas nós já aproveitamos para fazer ponto extremo aqui. Agora vamos fazer a segunda derivada. Deriva novamente a primeira aqui, eu caio nessa expressão da segunda. Ela vai se anular como? 2 log de x menos 3 igual a zero para x igual a e elevado a 3 meios, tá bom? E eu verifico também, analisando o sinal, o denominador vai ser sempre positivo, o x é maior que zero, o numerador vai ser positivo para x maior que 3 meios, e vai ser negativo para x entre 0 e 3 meios. Se a segunda derivada é negativa, então quer dizer que a concavidade da função ela vai ser côncava, ou concavidade para baixo. Se a segunda derivada for positiva, então diz que a concavidade vai ser convexa ou concavidade para cima. Tá certo? Então, repara que no e elevado a 3 meios, eu tenho uma mudança de concavidade, então e elevado a 3 meios vai ser um ponto de flexão. Então, ao a gente analisar essa função, a gente vai conseguir fazer isso daqui a alguns modos, mas repara, quando o x vai tendendo para zero, o f de x tende para menos infinito. Então, essa função vem do menos infinito, aí ela vai, quando x igual a e, ela atinge o máximo, aí depois ela começa a decrescer, no e elevado a 3 meios, ela muda a concavidade, porque a concavidade estava para baixo, agora parte para cima, e aí ela vai fechar tendendo para zero. Quando eu faço o limite de log de x sobre x para x tendendo para infinito, eu vou ver que isso aqui vai dar zero mais. Então, essa função vai sair do menos infinito, vai no máximo, desce, muda a concavidade e vai tender para y igual a zero. Vai ter uma assíntota horizontal no final dela, beleza? Bom, então assim a gente termina esse nosso módulo e a pergunta que você tem que refletir para saber se você pode passar para o próximo módulo é: o que vem a ser um ponto de flexão? Como é que eu defino a concavidade de uma função no intervalo? E como é que eu uso a segunda derivada para definir a concavidade desta minha função? Se você souber responder essas 3 perguntas, você atingiu o objetivo esperado e aí você passa para o próximo módulo. Se não consegue responder, volta e estuda novamente nosso vídeo aula e depois você continua, ok? Não vamos deixar nenhum exercício relacionado a este módulo, porque ainda precisa de um próximo módulo que a gente vai analisar agora. Vamos falar do teste da primeira e segunda derivada, onde nós vamos usar o conceito do crescimento e decrescimento e o conceito da concavidade para fazer o teste da derivada e analisando os pontos críticos. E eu consigo determinar se eu vou ser um ponto de máximo, de mínimo ou um ponto de flexão. E aí sim a gente vai propor alguns exercícios. Continue no seu estudo, no seu foco e nos encontraremos numa próxima oportunidade.